Pode deixar, pensei melhor, deixa pra lá. Se tu me abraça, nunca mais quer me soltar. Olá, tudo bem? Eu sou o Ronaldo Vasconcelos, presidente da ONG ambientalista Ponto Terra. Este é o programa Ecologia e Cidadania, que passa aqui na TV Ponto Terra, www.pontoterra.org.br. Hoje nós estamos tendo o prazer, mas o prazer mesmo, de receber aqui nas instalações da ONG Ponto Terra uma pessoa que canta música, lógico, mas também compõe música, lógico, e que tem muito a nos dizer. Nós estamos recebendo Saulo Sabino. Obrigado, Saulo, por estar aqui com a gente na Ponto Terra. Puxa vida, eu que agradeço. É um prazeraço estar aqui com você. Já conhecia o seu programa, como já te disse antes, na verdade, né? E estava, foi digamos, uma felicidade ter sido convidado para vir aqui. Vamos conversar um pouco sobre a sua história, suas músicas. Voltar um tempo no passado, Saulo. Você veio de Oliveira, né? Pois é, eu sou de Oliveira e jamais perdi a ligação com Oliveira. Digamos assim, para manter as proporções com os baianos lá, Oliveira me deu reggae e compasso, né, na verdade, porque já existia uma cena musical, existia não só uma cena musical, mas existia todo um clima cultural em Oliveira na época que eu morava por lá, né? Imagino que até hoje tenha. No linguajar mineiro, né? Você já mexia com música lá em Oliveira? Mexia com música em Oliveira. Vim para cá justamente selecionado por um programa maravilhoso que existia na época, que era o Fim de Tarde. Eu lembro bem as pessoas que têm essa idade de 50, um pouco mais anos aí, que é o meu caso, né? Mais de 60. Lembro muito bem desse programa, Fim de Tarde, Palácio das Artes, revelando grandes figuras para a música aqui em Minas Gerais. Um trabalho excepcional do Palácio das Artes. Porque, Saulo, as pessoas conhecem muito o Palácio das Artes do auditório, com a beleza física, tudo bem. Mas também tem um lado humano, de revelação de artistas, né? E o Palácio ainda tem, né? Mas, na verdade, para ter uma ideia, eu fiz, eram 3 dias, né? A gente era selecionado para fazer essas apresentações, e eram 3 dias de apresentações dentro dessa ideia fantástica, que era o fim de tarde, né? O pessoal estava saindo do trabalho, né? E ao contrário de pegar o trânsito e ir para casa, naquela época nem tanto trânsito tinha assim, né? Sim. O pessoal já passava direto no fim de tarde e assistia um show de 1 hora e 15 minutos. Então era fantástico. Então tinha um público cativo, né? Era um projeto feito na Humberto Mauro, na Sala Humberto Mauro, que hoje o Palácio das Artes dedica totalmente ao cinema, né? Mas na época eu fiz o show na Humberto Mauro. E depois fiz mais umas 2 ou 3 vezes na Sesquiate, né, na Sala Sesquiate. Então, como você estava dizendo, o Palácio das Artes tem o Grande Teatro, mas ele tem essas salas que funcionam maravilhosamente bem para projetos dessa natureza, né? Saulo, mas aí você, em 1999, 98, é lógico, você sabe melhor do que eu, compôs uma música, cantou uma música que, como a gente costuma dizer, fez sucesso naquela época, 15, 16 anos atrás, faz sucesso até hoje. Conta para nós, Bicho Brasileiro, como que surgiu, inspiração? Bom, na verdade, a grande inspiração, e a gente tem que dizer isso, na verdade, foi digamos, a afinidade que a gente tinha com a obra do Vinícius, né? O Vinícius acho que foi o primeiro compositor brasileiro, um dos primeiros compositores brasileiros a compor para criança, né? Então eu tinha muito interesse, muita vontade de fazer um disco, fazer um álbum inteiro para criança. E para se achar um argumento interessante, eu queria fazer sobre bicho. E sentia também uma necessidade enorme de estar apresentando ritmos populares brasileiros para a criançada, coisa que elas não tinham mais, e não tem ainda, né? Não tem agora. Então a ideia acabou casando, na minha opinião, de uma forma perfeita. Ou seja, cada faixa desse disco é um ritmo popular brasileiro dedicado a um bicho da fauna brasileira. Por isso que ele tem esse nome, Bicho Brasileiro. Saulo, agora, como diz vocês aí, dá uma pala para nós aí, o bicho brasileiro. Como eu comecei por aqui, olha, digamos assim, o grande, se a gente fala em carro-chefe, digamos assim, né, a música que é mais ouvida ou mais pedida, digamos assim, é justamente a mais simples dele, que é o Shot do Tamanduá, que é uma coisa assim, né, de um fazendeiro como você, por exemplo, assim,
O Ronaldo deve ser fazendeiro, não? Nas minhas épocas, piscas eram em Ponte Nova, né? Família, neto de fazendeiro, bisneto de fazendeiro, filho de fazendeiro. Aí um fazendeiro vendo o tamanduá passando nas suas terras ali, imaginando obviamente que ele vai economizar bastante com defensivo contra a formiga, ele grita assim, né? Oi, tamanduá, me dá um abraço, pode deixar, pensei melhor, deixa pra lá. Se tu me abraça, nunca mais quer me soltar. Tamanduá, já vai certeiro, sabe o endereço onde tem o formigueiro. E as formigas, desesperadas, olhando o bicho, correm desnorteadas. Lá vem bicho papão, língua comprida e um bico chupão. Tata bandeira, tata mirim, tanto faz, todos dois comem cupim. Dão um abraço no cupinzeiro e o fazendeiro vendo os dois falou assim, diz pra mim: oi, tamanduá, me dá um abraço, pode deixar, pensei melhor, deixa pra lá. Se tu me abraça, nunca mais quer me soltar. Saulo Sabino, obrigado pela fala aí. E esse foi o grande sucesso seu, apareceu lá em 98 ou 99? 97, para ser mais exato, né? 97. O CD foi lançado em 97 e eu estava te contando em off ali, quero contar para os seus telespectadores. Esse CD chegou num momento importante, em que não existia quase que trabalho para criança lançado em CD. Então ele, de fato, ele foi, digamos assim, arregimentado por um selo paulista, né, na época que era muito ativo e ainda é muito ativo, que é a MCD World Music, que basicamente distribuiu o Brasil afora, né? Então, de todos os 7 trabalhos que eu tenho, em CD e em disco, ele é, de fato, o mais conhecido por esse motivo. Ele te persegue positivamente até hoje, Saulo Sabino? Pega no meu pé e eu fico satisfeitíssimo com isso, viu? Na verdade. De 97 para cá, então, nós estamos conversando em 2014, você compôs e canta diversas músicas, sempre com animais, com bichos da fauna brasileira, né? Eu sei que tem o carcará, tem a cobra também, mas cantar a cobra é complicado, não, Saulo? De forma nenhuma, é só colocar um machixe para ela serpentear direitinho, né? Fazer uma coisa assim, ó. Vive no maior rio do mundo, na maior selva do mundo, a maior cobra do mundo. Eu vi deslizando no Amazonas, na floresta tropical, cobra grande a sucuri. Ou seja, é possível você, digamos, colocar de forma lúdica para a criançada, e por que não para os adultos também, essas grandezas do Brasil, né? A brincadeira é essa, vive no maior rio do mundo, na maior selva do mundo, a maior cobra do mundo. É uma aula de educação ambiental. A brincadeira musicada. é essa, a brincadeira é essa. Eu acho que a letra dentro da canção, por isso que eu gosto tanto do formato canção. Eu acho que o que me trouxe para essa história foi justamente a paixão pela canção. Porque a canção, diante de uma plateia como crianças, por exemplo, ela tem um poder muito grande de síntese. Ô Saulo, você me faz lembrar agora de uma grande figura do ambientalismo mineiro, Hugo Eiras Furquim Werneck, que agora vai ter um livro lançado pela sua esposa, né? Que dizia, porque a gente fica muito medo de cobra, qualquer coisa assim, mas cada animal tem o seu papel na ecologia, qualquer coisa assim. Mas nós não viemos aqui para falar tanto disso, não. Nós viemos aqui para falar de Saulo Sabino e contar a sua história. Vamos pular agora para 2014, né? E aí você vem e lança um espetáculo, Viva a Fauna? Justamente, o que aconteceu? Essas apresentações com o bicho brasileiro, desde o seu lançamento, na verdade, elas aconteciam com uma banda, né? E era uma banda grande, era uma banda de aproximadamente uns 7 músicos, justamente porque o telespectador está notando, acompanhar no violão maracatu, shot, frevo, congada, não é o ideal, né? Na verdade, essas músicas não são músicas feitas para o violão, então eu precisava de uma banda. Eu vim apresentando esses espetáculos com a banda. De repente eu senti a necessidade de teatralizar, digamos, o espetáculo, né? Tornar ele uma coisa, digamos assim, com um roteiro, enfim. Foi aí que entrou a história do espetáculo, e eu não podia mais chamar de bicho brasileiro, né? Porque, você imagina, eu vim uns 7, 8 anos fazendo em cima do bicho brasileiro.
queria continuar fazendo, porque estavam me chamando, mas eu precisava de um nome mais teatral. Foi aí que nasceu o Viva a Fauna. O Viva a Fauna passou até poucos dias atrás aqui no Teatro Santo Agostinho, que nós todos reconhecemos. Eu queria, Saulo, se eu tiver exagerado, você pode me corrigir, né? Mas eu acho que não. A gente tem que render as homenagens, principalmente aqui em Belo Horizonte, às entidades que prestam bons serviços para a comunidade, para a coletividade. Eu acho que o Colégio Santo Agostinho, independente lá do auditório, né, é um senhor exemplar, um senhor exemplo de educação, não? Não, com toda certeza. E eu vou te falar uma coisa. Fala para nós, você está mais abalizado do que eu para falar isso. E para mim, olha, eu vou te falar, eu não posso dizer que seria a melhor plateia, porque senão eles iam dizer que eu estava justamente, digamos, corroborando de imediato o que você falou. Mas eu já fui, pelas minhas contas, no Colégio Santo Agostinho, pelo menos umas 12 vezes. E eu me sinto em casa, absolutamente em casa, né? Com uma plateia interessadíssima, os alunos, as crianças chegam interessadíssimas no espetáculo. Então, independente do que acontece comigo, imagine que aconteça de uma forma geral, de forma rotineira. Então, olha, eu tenho tudo de bom para falar do Santo Agostinho. Eu queria perguntar para você, Saulo, agora uma pergunta um pouco mais difícil, eu sei disso, né? Porque a questão ambiental, eu estou nisso há anos e anos e anos, de vez em quando você acha assim, olha, com essa geração do Ronaldo que tem 60 anos, que fez coisas boas na área do meio ambiente, a turma do 40 anos também não, a turma do 20 anos também não, então vamos partir para a criançada, né? Foi um pouco disso, um pouco assim de ceticismo em relação à minha geração, à sua geração, que você procurou trabalhar com as crianças ou foi por outro motivo? Não, com certeza por outro motivo. Eu acho que na verdade, para quem trabalha com criança, quem trabalha com criança entende muito bem o que eu vou dizer, na verdade. Eu considero uma plateia muito exigente e com uma possibilidade de criação enorme, né? Porque, obviamente, a música, como diria, por os adultos, né? Ela já vem, de certa forma, muito estratificada, né? Ou seja, você pega uns segmentos, você não tem muito, na minha opinião, você não tem muito campo para inventividade. O que é muito possível para a criança. A criança, ela tem uma capacidade enorme de absorver novidade, digamos assim, né? E ela, por sua vez, ela é uma plateia super exigente e absolutamente sincera, né? O que é uma característica assim, importantíssima. Na hora que ela, se você olha, não gostei, não quero ouvir, isso acabou, né? Então, se ela disser, eu quero ouvir, ela participa de fato. Então, isso é uma coisa fantástica para um compositor, porque, na verdade, é como eu me considero. Né? Eu me considero basicamente um compositor, né? Compositor, mas cantor também. Não, claro. Aliás, todas as músicas suas, você que compôs. O grande barato para mim é essa história da composição, né? Todas essas canções do Bicho Brasileiro são 100% autorais e tem parceiros, claro, em outras ocasiões, mas na verdade essa é a grande, digamos assim, a grande viagem, né? Essa coisa de compor, de construir um conjunto. Tanto é que eu venho fazendo CDs que poderiam ser considerados conceituais, né? Porque se você fala só sobre bicho, só sobre o ritmo, você está construindo no álbum todo um conceito que une esse álbum. O outro, por exemplo, o Paz das Águas Doces, que você ainda vai chegar lá para a gente falar, é a mesma história. Nós vamos chegar lá daqui a pouco. Eu queria lembrar que quando a criança aprende com gosto, qualquer orientação, por exemplo, nas músicas do Saulo Sabino, ele tem a coragem, né, de chamar a atenção do pai, da mãe, não joga esse papel de bala fora, não joga esse pau do picolé fora, não fume em ambientes fechados, né? Use uma coisa de segurança, né? Use o cinto de segurança, né? Ô Ronaldo, tem uma coisa muito interessante nisso. Conta pra nós, Saulo. Porque, na verdade, eu tive a felicidade digamos assim, de compor essas canções e torná-las de uma forma pouco, digamos assim, diretas nessa questão, né? Se você parar para pensar mesmo, se você ouvir o disco, ele é mais festivo nesse sentido, mas ele é aplicável, existe uma leitura por parte de quem assiste ou de quem, digamos, aplica o CD nas crianças, nas escolas, por esse lado. Então eu já ouvi muito essa leitura, tipo assim, olha, o Saulo trabalha com os animais em vias de extinção, ou trabalha com isso e tal. Mas as letras não dizem exatamente isso. Mas aí que a coisa pega. Eu acredito muito que se você joga a luz sobre esse assunto, você desenvolve ali uma maneira das pessoas entenderem ele lá na frente, né? Criança é isso. Se você está falando de tamanduá, está falando de onça, está falando da fauna brasileira, ela vai incorporar isso para a vida dela. E no futuro ela vai acabar chegando no ponto que nós queremos, né? Nós vamos agora
não é esquecer nem deixar para trás a questão dos animais, a fauna brasileira, mas vamos tocar no outro assunto muito importante também, que o Saulo Sabino tem uma música espetacular que fala das águas doces do Brasil. O título é esse mesmo, Saulo? Conta para nós aí. E que águas são essas? São os rios, lagos, lagoas? Que águas são essas? Conta para nós, Saulo Sabino. O país das águas doces, né? Não há dúvida nenhuma do que eu estou me referindo ao Brasil. E um amigo em comum nosso, um Paulo Romano... Paulo Romano, grande figura, secretário nacional de recursos hídricos. Justamente. Então o Paulo falava, aliás, ele é uma das inspirações para ter feito, né? Porque ele é uma pessoa que gosta muito de música, sempre incentivou o pessoal em torno dele a fazer trabalhos, enfim. Ele falava muito sobre essa questão das águas no Brasil, né? De Minas Gerais, por exemplo. O Saulo, desculpe, falava e fala com muita competência. E eu queria também fazer uma homenagem à família Romano, que é das mais tradicionais famílias lá de Oliveira, terra do Saulo, né? Mas continuando, Paulo Romano então te orientou aí? Como ele falava, porque ele obviamente era o assunto dele, ele falava, por exemplo, Minas Gerais, dizem que Minas Gerais é a caixa d'água do Brasil. Mas a gente precisa saber se essa caixa d'água está cheia e se essa caixa d'água está limpa, né? Então, quer dizer, o Brasil, de fato, é um país abençoado com, digamos, um recurso hídrico maravilhoso, né? Mas não é à toa que a gente está percebendo o que está acontecendo, né? São Paulo agora, na cidade, região metropolitana de São Paulo, 20 milhões de habitantes com dificuldades de água potável, a questão do sistema cantareira, né? Mas e a música? Pois é, a música, a canção, como eu estava te falando, sem querer teorizar demais a história, mas a canção ela tem um privilégio muito grande. Qual é o privilégio, Saulo? O privilégio é o seguinte: você se lembra, ou digamos, nossos avós, nossos pais, se lembram com facilidade daquilo que eles ouviram quando tinham 5, 6 anos de idade. Porque ela tem um mecanismo interessantíssimo, que se você lembra um pedacinho da letra, você lembra um pouquinho da música. Aí você lembra um pedacinho da música, você lembra da letra. Mostra pra gente aí, então, Saulo. A facilidade de você assimilar, digamos, porque a canção é uma coisa com uma historinha com 3 minutos, né? Eu sei que você conta uma historinha com 3 minutos. Então, ela é perfeita para você, por exemplo, interagir dentro dessas circunstâncias, né? Normalmente, as pessoas têm uma dificuldade grande com tanta informação que existe hoje em dia, de guardar, por exemplo, o texto, guardar uma retórica a respeito de determinado assunto. Mas ela chega em casa assoviando a música, né? Ela se lembra da música. Mostra para nós aí, Saulo Sabino. Olha, tem uma que abre o disco, que é assim, né? Que se chama A Fonte e o Rio. Mas eu vou precisar que você cante comigo. Você canta? Não é minha praia, mas vamos conversando. Eu vou falar assim, peraí. É preciso amar a fonte para se ter amor ao rio. É preciso amar a fonte para se ter amor ao rio. Para chegar no São Francisco é preciso voltar. Para chegar no São Francisco é preciso voltar. Volto no Paracatu, você diz para mim, volta mais. Volta mais. Nurucuia, Pandeiro, Peruaçu. Volta mais. Pacuí, Verde Grande, Jequitaí. Volta mais. Verde Grande, Jequitaí. Essa é uma aula de geografia do Saulo Sabino, dando pra gente aqui. Pra chegar no São Francisco é preciso voltar. Pra chegar no São Francisco é preciso voltar. O São Francisco, como exemplo do que digo, é o rio já maduro dos olhos d'águas de Minas Gerais. Por isso mesmo, quem cuida de um ribeirão está cuidando de um grande rio da nação. É preciso amar a fonte. Eu queria te perguntar, porque eu tenho alguns amigos no noroeste de Minas, né, do rio Paracatu. Muita gente fala que o rio Paracatu é o maior afluente do rio São Francisco. Eu já falo que o maior afluente é o Rio das Velhas, independente de qual que seja, né? Eu queria te perguntar, você tem ido muito ao noroeste de Minas. Por quê, Saulo? Bom, porque de certa forma eu comecei... Voltando lá no Bicho Brasileiro, eu comecei a fazer um trabalho dentro dessas circunstâncias ambientais, né? Onde existia um evento dessa natureza. E aos poucos o pessoal começou a perceber algumas dessas canções de água. Eu disse assim, olha, agora você vai começar a voltar no noroeste aqui, em Unai, Paracatu, naquela região grande ali, João Pinheiro, aquela região toda, para falar só sobre água. Porque o nosso negócio aqui é água, né? Nosso grande, digamos assim, intuito é falar sobre água. Então, olha, desde 98 eu acho que eu já fui mais de umas 30 vezes no noroeste de Minas, em especial em Paracatu.
Ô Saulo, a gente convive com muitas pessoas, eu sou da área política, não escondo isso de ninguém, né? Mas quando eu vejo uma pessoa igual você, assim, que canta com alegria, compõe com alegria, conversa com alegria, esbanja simpatia, eu começo a pensar assim, a pessoa que lida com música é um pouco abençoado, né? Ele tem sempre um astral melhor, né? Você faz essa autoavaliação? Com toda certeza, né? Porque, na verdade, digamos, para concordar com o que você acabou de dizer, você está no cerne da alegria, né? Você chega para fazer a festa, você chega para motivar as pessoas, então não podia ser diferente. Faz o que gosta. Puxa vida, diriam colegas meus, digamos assim, que você ganha pouco, mas na verdade se diverte muito. E agora eu queria fazer uma pergunta para o Saulo Sabino, é o seguinte, Saulo, as pessoas estão nos vendo, estão nos ouvindo e de repente querem contratar, eu sei que você tem uma produtora, qualquer coisa assim, como que faz para fazer contato com você para contratar para shows? Vou esperar o pessoal pegar a caneta ali, ó, caneta e papel. Pegaram? Então é o seguinte, é só discar para 31, né, que é o código aqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte, né, 3024 5271. Para quem não anotou, 31 3024 5271. Ou pode também visitar o meu site lá, que é o www.saulosabino.com. Eu conversei aqui hoje com o Saulo Sabino, essa figura extraordinária de musicista, músico, cantor e compositor, a quem a educação ambiental de Minas Gerais deve muito a partir dessas músicas envolvendo os animais e também a questão das águas. Saulo, muito obrigado a você, continue abençoado pela essa trajetória bonita que você tem aí. E eu quero agradecer a você também, telespectador, a você, internauta, fique sempre com a gente, Ecologia e Cidadania, da PV.Terra, da ONG.Terra. Até o próximo programa.